Senhoras e senhores, fazemos bem-vindos o gerente de marketing do Family Search International. Bem-vindo a esse terceiro e último dia do ano de da nossa exposição de 2014. I love that video. É um vídeo maravilhoso este, da jovem mãe e a sua filha andando contra o pôr do sol. É como todos nós. É o nosso símbolo. Toda família tem uma história. Qual é a sua história? Talvez você vá descobrir hoje. O vídeo que vocês viram está no YouTube. Sinta-se à vontade de compartilhar com seus amigos. Vocês tiveram uma boa conferência até agora? Quem foi capaz de, na sexta-feira à noite, visitar a biblioteca para alguma pizza e alguma diversão? É um prazer estar aqui conosco. A conferência hoje está sendo patrocinada pelo Ancestor.com. Deixe-me fazer-lhes uma pergunta. Já tiveram alguém bater na sua porta que você não sabia quem era? E se fosse Todd Hansen? E se essa pessoa fosse Todd Hansen, você estaria disposto a conversar com essa pessoa? Ele viaja o país representando a televisão da BYU. Viaja o país inteiro e descobre a história de cada família. Ele acredita que todo mundo tem uma história. E o seu trabalho é descobrir essas histórias. E ele sabe como contar uma história. Na sua carreira, eu testifico a vocês que ele sabe realmente o que ele está fazendo. Ele vai bater na sua porta esta manhã.
esta será a maneira mais segura que você terá de conhecer o Todd pessoalmente. Senhoras e senhores, vamos fazer bem-vindos o Sr. Todd Hansen. Welcome. Thank you and good morning. Wow. Obrigado. Bom dia. É terrível para mim estar aqui diante de vocês. Eu estou acostumado com poucas pessoas, 4, 5 pessoas e uma câmera. Eu agora estou fora da minha zona de conforto com tantas pessoas, uma audiência tão grande. Portanto, tenham paciência comigo, eu quero documentar isso para a minha posteridade. Falar para uma audiência tão grande. Isso não é algo fácil para mim. Se eu não fizer essa documentação aqui, agora eles não vão acreditar. Root Tech 2014. Eu quero Twitter isso mais tarde ou algo parecido. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã de sábado. Eu espero que vocês tenham um grande dia ao aprender como capturar a sua história e para preservar a sua história para as gerações futuras. Quem é que já ouviu do programa Story Track? O programa que eu faço. Eu não quero que vocês imaginem que eu estou ficando muito orgulhoso a respeito do meu show ou quem eu sou, mas eu gostaria que todos conhecessem o meu show e assistissem todas as semanas. Não porque eu preciso disso pessoalmente, mas é porque é um assunto muito importante e eu particularmente me sinto muito entusiasmado. E é sobre isso que eu vou falar com você e eu vou falar muito rápido, porque eu tenho muito para dizer a vocês. Quero compartilhar com vocês esse pequeno vídeo. É a abertura do show de hoje, 30 segundos, e vai definir o tom do dia. Eu me chamo Todd Hansen, a minha missão é viajar pelo país, conhecer a sua história. Eu sou mestre de como contar uma história. E eu quero saber o que é que você tem a dizer. Seja quem que você seja, viva onde viver, você tem uma história. Eu vou viajar o país e vou contar uma história, surpreender as pessoas, aprender sobre a sua história. Qual é a sua história? É inspirador, é humano e é a realidade maior. É a Story Track. Obrigado. A maneira com que fizemos na última estação, na última temporada, foi um processo meio científico. Eu tinha o nome dos estados e eu tinha as minhas filhas e a minha esposa, que está aqui hoje. E nós simplesmente escolhemos um país. Simplesmente sorteamos um país de todos os cartões que tínhamos na mão. Ou eu simplesmente fazia um jogo de dados com os cartões que eu tinha. E ali eu viajava para descobrir uma história. Aí nós empacotávamos as coisas, iríamos aonde a fé nos levassem. E fazíamos o que precisava ser feito para contar a história. Claro que eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, passo a passo ao meu lado, e levamos microfones, as câmeras, tudo é necessário para contar a sua história. E é uma coisa maravilhosa viajar pelo país, conhecer tantas pessoas, encontramos tantas histórias maravilhosas, conheci tantas pessoas que me inspiraram e mudaram a minha vida para melhor. Eu conheci um homem que era o presidente de First Davidson, uma grande companhia de publicações em Nova York, e ele nos deu tudo que tinha para fazer para contar-nos a sua história, porque ele dava devida importância à família. Conhecemos uma jovem que teve muitas dificuldades físicas e se tornou Miss Utah mais tarde. Tive o privilégio de conversar a ela e muitos veteranos de guerra também, que viajaram, cresceram e abençoaram muitos nesta geração. When we got checking around, my lieutenant and I were the only two. Esse é um veterano de guerra contando a sua história. Eles foram capturados. Todo o pelotão foi afetado. Somente ele e um sobreviveu.
Este é o proprietário de Zip, da companhia Zip. Definitely not a route that Esta é a moça que teve dificuldades crescendo, problemas físicos, mas ainda assim conseguiu sobrepujá-los e se tornar Miss, uma Miss aqui em Utah. Para participar do meu show, você deve ter participado de alguma coisa grande, certo? Depende a quem você pergunta. Realizar uma coisa grande é uma coisa muito relativa para cada um, não é verdade? A fim de registrar a sua história, você tem que ter uma personalidade muito carismática como eu, não é verdade? Claro que não. Você só precisa ter um papel, uma caneta, um gravador, uma câmera, uma coisa dessas. Não precisa de muita tecnologia e de ter um caráter como eu. Você não pense que tudo isso é uma grande coisa hoje, mas um simples papel, uma simples história escrita, você vai ver que com o passar do tempo vai ter uma proporção muito maior. Vou contar para vocês sobre o meu avô. Se ele estivesse vivo hoje, um dia ele levantou, ele ganhou um gravador. Ele nem sabia o que era isso. E todo Natal, ou todo domingo, a gente se reunia na casa dele e íamos a Santa Queen, um lugar aqui perto. E até 1978 ele mostrou esse novo gravador, as pessoas falando, e eu brinquei com aquele brinquedo. Eu e meu irmão, e mais tarde descobri o que aconteceu. Eu não consigo ouvir para traduzir. Russ, you've been cutting your hair. I'm sleepy too. I know I cut it, but it kind of looks like you might have taken a few swipes too. Okay, don't get your fingers in there. Well, that's a rocker recliner, huh? Muito bem. Eu tinha menos de 10 anos de idade. O que você ouviu foi simplesmente as vozes dos meus avós e muito barulho da tecnologia. A minha mãe e meu pai, que também já faleceram. E esse pequeno cassete é um tesouro para mim. Foi gravado mais de 36 anos atrás. Você precisa parar e apreciar essas pequenas coisas. Quem vocês são? Qual é a sua história? E a coisa não tem que ser dramática. A história não tem que ser maravilhosa, sem par. Simplesmente pega a sua caneta, o seu papel, começa a documentar aonde você está, o que você está fazendo. Uma coisa que gosto de fazer no meu show é tirar fotografias. Não é simplesmente qualquer fotografia. Eu gosto de fazer as fotografias mais significativas. Por exemplo, esse posto de gasolina velho, abandonado. Achei interessante tirar essas fotografias com o meu pessoal, com a minha equipe. E comemoramos o momento. É isso que eu quero que vocês aprendam, a comemorar o momento. Cada vida é importante, cada história é importante, o que você faz é importante, o que cada pessoa faz é importante. E cada um de vocês tem uma história comovente. E, para mim, a história mais comovente vem daquelas pessoas que não acreditam que a sua história é muito interessante e comovente. Bom dia, posso ajudá-lo? Eu gostaria de contar a sua história na televisão. E ele respondeu como a maioria das pessoas responde, eu não tenho uma história. Não, realmente não tenho uma história. Mas você vai decidir se esse homem tem uma história ou não. Eu tentei contar. Roger é o nome desta pessoa nesta casa. Ele era um artista. Mas somente recentemente ele se tornou um artista, que era o sonho dele. Ele gosta de desenhar cenários. E ele é inspirado pelas suas experiências pessoais. Ele quer capturar o momento, o sentimento do momento, o espírito do momento.
são as minhas dores, as minhas realizações que é a minha inspiração. Eu gosto do sentimento de me abstrair do mundo e me entregar à minha arte pessoal e registrar os meus momentos pessoais através da minha arte. O Roger se tornou um artista. O sonho dele de se ter um artista é um sonho antigo que ele nunca realizou até agora. Ele, desde da escola secundária, ele tinha o desejo, mas ele foi para a guerra. A vida o levou por outros caminhos. Ele passou 3 anos lutando na guerra do Vietnã. 3 anos que mudou a sua vida para sempre. E ele demonstrou isso na sua arte. Eu tenho muito orgulho de ter sido um soldado, de defender esse país, essa terra, mas mudou. O medo que eu tive, as experiências que eu tive, o meu instinto. Eu me tornei uma pessoa com medo. Eu me tornei uma pessoa medrosa. Eu não sabia o que fazer, como fazer as coisas. Eu aprendi a sobreviver, apesar do meu medo. Eu teve um momento na vida que eu não pensei que fosse sobreviver. Teve momentos que eu fiquei encurralado por 4, 5 dias. Eu não sabia o que fazer e não imaginava. Não tínhamos nem contato de rádio, pouca comida. E às vezes bombardeada por artilharia de ambos os lados. E como muitos veteranos de guerra, Roger não gosta de falar sobre os detalhes. Houve momentos muito difíceis e amedrontadores. E vamos simplesmente falar sobre isso. Não quero mais falar sobre isso. E não gostava das missões que tinha, das coisas que foi dito que ele precisava fazer. E eu fui eliminar o inimigo, que eram maridos, que eram pais como eu. Voltar para os Estados Unidos não foi fácil para ele. Tudo tinha mudado. E quando nós regressamos aos Estados Unidos, nós éramos tratados não como heróis, nós éramos tratados como pessoas desonestas, como pessoas não bem-vindas na sociedade. Eu representava alguma coisa que o povo americano não acreditava, não aceitava. Nós éramos tratados como criminosos. De certa forma, eu fui visto como um assassino, como um criminoso por ter sido um soldado defendendo os interesses desse país. Eu me tornei viciado em drogas. Era a única maneira que eu conseguia sobrepujar a pressão que eu estava vivendo. A fim de poder trabalhar e ganhar um salário para sustentar a minha família. E ele aprendeu a desligar os seus sentimentos, a se fechar. Ele não sabia como conviver com as pessoas, e as pessoas não o viam de maneira adequada. Ele sofreu muito socialmente, mas a perda maior são os meus filhos. Mas meus filhos ainda me amam. E eu estou compensando pelo pai que não fui. É uma história triste, mas verdadeira. Hoje, Roger não se preocupa muito com o passado. Ele tenta desfrutar cada momento. Ele mora em Copperton. Eu tenho uma vida que eu gosto. Eu não tenho mais o medo que eu tinha antes. Ele centraliza o seu pensamento nas coisas que são importantes para ele. Ser um pai, ser um avô, ser um artista, ser um marido. Para mim, isso é mais que suficiente. Você acha que as coisas acontecem por alguma razão? Claro que acontecem. Como assim? Nós somos o total de nossas experiências, o somatório de nossas experiências. A minha carreira de artista não aconteceu quando eu queria, só aconteceu agora na velhice, mas eu sou um artista mais maduro, mais capaz, mais inspirado por causa do somatório das experiências de minha vida. Eu vou desfrutar o que eu tenho. Nós não escolhemos quando as coisas vão acontecer conosco. Gostaram desse vídeo? Uma das perguntas que eu recebo muito, pelo menos uma vez por semana, quantas histórias que eu faço até encontrar aquela história que eu gosto para colocar no show.
Essas pessoas assistem o meu show todas as semanas e querem saber como é que eu escolho as histórias que eu apresento no mesmo show. Quando alguém compartilha sua história comigo, aquela história faz parte do show. Eu não posso escolher cada história. Eu coloco todas as histórias no show. Eu não escolho a melhor história. Eu não quero ser uma pessoa cínica, eu quero contar as melhores histórias, mas eu quero contar as histórias de acordo com cada uma. A minha teoria é que todas as histórias são as melhores histórias. Todas vocês que são milionários, presidentes de empresas, suas vidas são maravilhosas, mas outros também são. E mesmo vocês que se sentem que as suas vidas não são tão maravilhosas, se vocês me derem o tempo e a atenção, eu vou mostrar a sua história para vocês. Mesmo aqueles que não estão no Utah, mesmo aqueles que não estão no país, mesmo aqueles que não acreditam que você tem uma história interessante. Veja o que aconteceu para mim chegar aqui hoje, onde estou. Eu fiquei no hotel do outro lado da rua porque eu queria chegar aqui cedo hoje. Fiquei no hotel aqui. Cheguei aqui, a minha esposa e eu chegamos no nosso carro ontem à noite e eu falei para ela sobre as minhas ideias, sobre o meu show, sobre as minhas ideias, sobre as conversas que eu gostaria de ter com a minha câmera. E para chegar, para fazer o que eu faço, eu tinha que sobrepujar a minha timidez. E eu fui para a escola e eu aprendi a fazer o que eu faço hoje. Para chegar, ter uma casa, uma família, eu tive que trabalhar em outros lugares. Eu tive que ser filho da pessoa que eu sou, eu tinha que fazer o que eu fiz, eu tive que conhecer as pessoas que eu conheci. Eu estou desenvolvendo para vocês aqui os elos da minha vida, para que vocês possam entender todas as pessoas que fizeram parte da história para que eu me tornasse a pessoa que eu me tornei hoje. Cada tio, cada primo, cada avô, cada namorada, minha esposa, meus filhos, meus sonhos, minhas esperanças, minhas realizações. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a minha vida estava se preparando. E veio essa família que imigrou para cá. Então, foram esses os eventos que nos trouxeram aqui hoje. Portanto, jamais imagine que a sua vida não seja uma vida tão monótona que não precisa ser registrada. Deixe-me que eu conte a sua história, mas tem um problema. Nós temos um problema de população. 320 milhões de vocês e somente um de mim. Nós só fazer uma história por show. Fazemos 20 por ano. Então, seria possível... Eu precisaria de 4 milhões de anos para contar a história de cada um. Então, você tem que fazer o que eu posso fazer, contar a sua própria história. Porque provavelmente eu não vou poder bater na sua porta, porque a probabilidade é muito pequena, 4 milhões de anos. Portanto, eu quero dar a vocês alguns passos de como contar a sua própria história. Decida, acima de tudo. Decida, mesmo que seja escrever num papel, mesmo que seja escrever num guardanapo, seja o que for. Todo mundo sabe uma caneta, todo mundo tem um lápis. Comece alguma coisa hoje. Comece a fazer. Tome o primeiro passo. E você não tem que se tornar um profissional, mas você tem que se tornar uma pessoa curiosa a respeito de si mesma, a respeito dos seus familiares. Comece a registrar essa história, aonde, o que aconteceu, como aconteceu, o porquê aconteceu, por quê. É muito importante que você saiba por quê. O porquê é uma pergunta muito importante quando você conta a sua história. As próprias crianças fazem assim. Seu filho pergunta, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? Eu tento ter paciência com os meus filhos, mas eu fico pensando, é exatamente o que eu faço. Por que eu faço? Então, nós precisamos ter essa conscientização, esse estado mental. Uma vez eu tive a oportunidade de perguntar uma pergunta ao presidente dos Estados Unidos. Eu tinha muitas perguntas, mas quando eu estou entrevistando uma pessoa, eu pergunto, como é que eu posso preparar uma pergunta? Às vezes você fica nervoso porque você acha que essas pessoas não têm uma história, ou as pessoas acham que não têm uma história, e você não sabe o que fazer.
E fizemos a primeira história, fizemos a segunda história, fizemos a terceira história e assim por diante. Se você me dar o tempo, eu vou contar uma história maravilhosa sobre você. Cada um tem uma história maravilhosa. Bom dia. Bom dia. Você está vendo a câmera de televisão? Nós gostaríamos de contar a sua história. Você tem uma história? You know, I mean, I think eventually I'll walk with a cane and end up, you know, in a wheelchair. Apparently it will, you know, kill me one day. But that could be a really long time from now. I get to live my life with the person that I love and appreciate everything I have. Eu aprecio tudo que tenho. A família que eu tenho, as bênçãos que eu tenho todo dia. É um grande presente que a vida me dá. Eu tenho os meus desafios físicos, eu tenho os meus desafios de saúde, mas eu não vou levantar cada dia lamentando a vida. Então nós vivemos cada dia da melhor maneira possível. Eu venho trabalhar todo dia e eu sou pago para fazer uma coisa que eu realmente amo, que eu realmente gosto com cada fibra. Eu nunca vi pessoas morrerem antes, e isso me incomodava. Foi muito difícil, porque cada pessoa que morria ao meu lado era um pouco de mim que morria também. Quando eles falaram para mim que eu podia fazer a diferença, para mim é o suficiente. Segurem-se. Eu vou completar 72 anos de idade. Não tenho muito tempo nesta terra. Cada manhã, quando eu levanto, eu imagino quem eu sou, o que eu vou fazer hoje. Seja o que for, aonde que for, será o que será. Mas você tem que se manter firme. Sobreviver. Algo bom vai acontecer. De alguma forma. Ela disse que a única coisa que ela quer é a mãe e o pai dela perto dela. E a minha aorta quebrou, e eu comecei a sangrar internamente. Hoje ela está na lista das 10 pessoas que precisam de um transplante. Você levanta cada dia e você não sabe o que vai acontecer. A sua vida pode mudar naquele dia. E nós temos que aceitar os nossos desafios e aprender a viver com esses desafios. Você já segurou uma criança nos seus braços? Você sabe o sentimento de criar e de segurar as suas crianças. Minha mãe sempre me protege, sempre me protege. Você vai montar nesse touro? Tem certeza? Cuidado com o que você pede, com o que você deseja na vida. Você já pensou montar num touro desse tamanho? Eu já trouxe muitas medalhas, eu vou fazer o que eu vou fazer, independente do dinheiro que eu ganho, da pessoa que eu sou. Você precisa fazer o melhor de si mesmo. Muitas pessoas me perguntam sobre a vida após a morte. Eu não sei o porquê, mas é um lugar feliz. E aquele agressor, se ele voltasse a me agredir, eu iria agredi-lo de volta, eu iria reagir, eu iria sobreviver. Cada pessoa tem a sua história. Imagine ter o desejo de matar o seu pai. Imagine quantas milhares de dólares isso iria nos custar. Não tenho remorso. Eu não aposentei quando quis, as coisas não aconteceram como eu queria, mas é assim mesmo. Vamos viver da melhor maneira possível. Eu não quero saber o que os outros pensam a meu respeito. Eu vou viver a minha vida. Eu quero mudar a minha vida e só eu posso mudar a minha vida. Ninguém pode fazer por mim. Se você não for atrás dos seus sonhos, quem vai? Apesar deles não estar consciente
do que está acontecendo ao redor dele, ele salvou a minha vida. I've found so many amazing stories, and it's all just from dumb luck. Histórias maravilhosas. Eu não tenho o talento de descobrir todas essas histórias, mas as histórias estão lá. Elas existem. Elas simplesmente precisam ser trazidas à tona. A única maneira que o meu show funciona é se fizermos alguma coisa certa. Você e eu e todos que os antecederam. Todos têm uma história maravilhosa. Achem o tempo para documentar a sua história. Algum tempo atrás eu falei com um homem sobre a sua família, o seu trabalho, e ele escrevi a sua história, editei a sua história, entrevistei, e logo em seguida ele faleceu. E eu dei um DVD para a sua família um dia antes dele falecer. A história dele ficou registrada. Escreva a sua história, escreva as suas memórias. Antes de terminar, eu quero dizer, eu quero que ao assistir o meu show, vocês vão ver cada história diferentemente e aprender alguma coisa. Cada pessoa que você conhece, cada pessoa com quem você vem em contato, vale a pena você conhecê-lo e entender a história dessa pessoa. Não julguem as pessoas pela sua aparência, pelo que falam. Temos que entender o que está acontecendo na vida dessas pessoas, temos que conhecer a história dessa pessoa e, acima de tudo, e quando você se olhar no espelho, cada dia você se conscientiza que você é importante, que você tem uma história maravilhosa e que você deve registrar essa história. Eu espero que a minha história os inspire a escrever a sua história. Eu espero que o meu show possa ser um incentivo para você escrever a sua história, para que quando eu bater na sua porta, você tenha a sua história preparada. Muito obrigado. What a great reminder that we all truly have a story. Realmente, todos nós temos uma história para compartilhar. Somos gratos por Todd, por estar aqui conosco, e agradeço aos amigos do Ancestry.com por estarem patrocinando este dia de hoje. Essa é a igreja, né? Não? Family Search é a igreja. O nosso orador de hoje será o vice-presidente e gerente-geral do Ancestry DNA, Mr. Ten Shaheen. Wow, we've got a nice crowd out here today. Good morning. Bom dia. Bem-vindos. Eu sou o vice-presidente de Ancestry. Eu administro o departamento de DNA. Nós fazemos os testes de etnicidade. Milhares e milhares de pessoas já fizeram esses testes. A nossa previsão é que nós vamos ser ainda mais específicos e vamos colocar muitos mais dados à sua disposição. Vamos criar novas ferramentas para ajudá-los a confirmar a sua etnicidade, para confirmar as suas linhas genéticas, e isso é só o começo do que queremos fazer. E no futuro bem próximo, nós vamos fazer coisas maravilhosas. Nós vamos ser capazes de desenhar o padrão imigratório da sua família através do seu DNA, os seus ancestrais na África, na Europa, ou até o próprio escravo que um dos seus antepassados teve, ou uma pessoa com quem você conviveu. E não vai ser vai ser num futuro próximo que nós vamos poder mostrar um avô loiro de olhos azuis que teve um filho ou uma filha que não era desta forma. Não é uma ficção científica, é simplesmente a realidade do nosso futuro está muito mais próximo do que você imagina. Se você ainda não faz parte da nossa família DNA, nós temos um booth aí fora. Vamos lá fazer isso, porque isso é, de fato, uma coisa maravilhosa e vai fazer parte ativa da sua história da família. Agora é o meu prazer apresentar a vocês Stephanie Nielsen.
Stephanie parecia de ter tudo: uma família, um marido maravilhoso, um blog bem-sucedido, e teve um acidente de avião. E ela, 80% do seu corpo foi queimado. Perdeu 80% do seu corpo. Ficou 3 meses de coma. Ela compartilha sua história de inspiração em vários programas de televisão e revistas nesse país. Ela tem um vídeo popular no YouTube onde ela conta a sua história. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram o seu vídeo. Ela continua otimista. A história de sua família é honesta, edificante. E após este acidente de avião, Stephanie Nielsen mostrou 2 coisas na sua vida: o seu primeiro livro e a sua 5ª criança. Eu faço bem-vindo aqui, neste palco, Stephanie Nielsen. All I wanted to be was a mother. Desde que eu era pequena, eu lembro que a única coisa que eu queria ser era uma mãe. Quando meu primeiro neném nasceu, depois de 10 meses que eu estava casada. E é claro que ser mãe, às vezes, é um pouco mundano, ordinário. Mas eu era mãe, eu estava fazendo meu trabalho, o sonho da minha vida. Em agosto de 2008, a minha filha, 6 anos, 5 anos, 3 anos, 22 meses, nós estávamos vivendo no Arizona. Minha vida era perfeita. Eu só não gostava do calor do Arizona. Mas eu me sentia totalmente... eu adorava a minha vida de mãe. Eu trabalhava como professora de yoga, trabalhava na igreja, nós estávamos pensando em ter um outro filho. Mas num sábado, 16 de agosto, minha vida foi destruída. Meu marido e eu, nós estávamos neste pequeno avião que caiu. E quando caiu, ele explodiu. Por causa do impacto, nós ficamos inconscientes. Nós estávamos inconscientes e o avião pegou fogo e meu corpo foi queimado, 80% do meu corpo. Eu fiquei em coma por 3 meses e meio. E os meus irmãos e as irmãs e nossos pais, eles cuidaram dos nossos filhos, das refeições, da casa, do cachorro, nossa correspondência e tudo o que precisavam. Nossa família foi avisada que quando acontece um acidente que muda a vida, geralmente o casamento não dura. E eles tentaram nos avisar que nós provavelmente não íamos continuar a nossa vida. E eles falaram que quando nós saíssemos da coma, meu marido ficou numa coma também por algumas semanas, nós não íamos conseguir permanecer juntos. Mas, obviamente, não aconteceu. Nosso amor tem uma fundação, uma base real. Nós gostávamos, nós éramos atraídos fisicamente, mas quando eu acordei da minha coma, a minha mãe foi a primeira pessoa que eu vi. Eu olhei os olhos dela e eu sabia que tinha uma coisa errada comigo. Eu não podia levantar a minha mão. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo comigo, eu não conseguia entender. Demorou horas e horas e meses de fisioterapia extremamente dolorosa. Às vezes eu desmaiava de tanta dor. Eu pensava nos meus filhos e eu ficava pensando quem estava cuidando da minha filha quando ela saía da escola. E se ela chegasse da escola sozinha e não tivesse ninguém para cuidar dela. Eu pensava no meu filho Nicholas, que tinha acabado de aprender a andar. E eu me preocupava com ele. E eu ficava pensando, será que ele vai me conhecer? Eu ficava pensando se a pessoa que estava cuidando dele
sabia que ele gostava de leite de soja em vez de leite natural. E nessa coma, eu pedi o aniversário da minha filha de 7 anos e do meu filho. E cada dia, quando eu estava nessa dor excruciante, quando os médicos vinham para trocar trocar os eu estava sentindo dor o tempo todo e eu queria desistir da minha vida. Antes do acidente, eu estava sempre ocupada. Eu ensinava yoga, eu estava trocando as fraldas, cuidando das crianças. Não, agora eu era a criança e tinha alguém que estava cuidando de mim e a minha vida mudou completamente quando as pessoas trocavam meus curativos, trocavam as minhas fraldas. Eu me sentia humilhada. Naqueles dias terríveis no hospital, eu me imaginava limpando o meu banheiro, limpando o vaso sanitário. E eu imaginava que coisa maravilhosa podia ser eu poder me mexer e abaixar. E eu ficava imaginando como seria bom poder trocar a fralda dos meus filhos. Esse era o meu sonho quando eu estava no hospital. Eu pensava em sentir o vento e o sol no meu rosto. Eu pensava em ler livros para os meus filhos ou entrar no quarto enquanto eles estavam dormindo. Eu queria essa vida tanto, tanto. Eu queria ser uma mãe de novo. E o sentimento que eu tive é que eu precisava trabalhar e fazer fisioterapia o máximo possível, me esforçar para poder voltar a ter aquela vida. E mexer o meu rosto para a direita ou para a esquerda, mexer a mão, levantar a mão, tudo que eu fazia era extremamente doloroso. Mas eu pensava nos meus filhos, pensando, será que eles sentem saudade de mim? E eu achava que eles não queriam me ver. Meus filhos mandavam esses desenhos que eles faziam, às vezes desenhos dos amigos, às vezes eles mandavam desenhos deles me segurando junto com uma flor. E eu adorava esses desenhos. Eu também estava terrivelmente frustrada porque eles me desenhavam como eu era antigamente, com sardinhas, com cabelo comprido, mas eu não era essa mulher mais. E isso me frustrava. Eu não era essa mulher, eu me sentia mais como um monstro. Isso foi aproximadamente 5 meses e meio depois do acidente e eu ainda não tinha visto os meus filhos. Eu falava com eles pelo telefone. Mas falar com uma criança de 2 anos por telefone é simplesmente ridículo. E eu queria que eles viessem ao hospital para me ver. E as crianças viram terapistas para serem preparados para eles me verem. E eu acho que, por mais que eles tentassem, nenhum esforço que eles fizeram prepararam meus filhos para me ver. Todo o tempo que eu estava no hospital, as minhas irmãs cuidaram dos meus filhos, tentando falar para eles o que significava ser uma pessoa queimada. Mas ainda assim, eu acho que eles não conseguiram entender. Eu era agora exatamente o oposto do que eu era. Eu me sentia completamente diferente e eu estava muito preocupada em ver os meus filhos de novo. Alguns dias, um pouco antes de ver os meus filhos, eu vi a minha própria aparência. E eu fiquei chocada com a minha própria aparência. Minha face estava totalmente queimada, eu tinha cicatriz, eu não tinha cabelo, e eu tinha a aparência de uma múmia. E eu pedi para as enfermeiras colocarem brincos na minha orelha para me preparar para ver as crianças.
E as enfermeiras colocaram um pouco de batom e arrumaram a sala e o quarto. E a primeira visita com eles foi horrível. A minha filha não conseguia olhar para mim. Ela não conseguiu olhar para mim por mais de 3 meses. Depois da visita, eu chorei a noite inteira e chorei os dias que seguiram. E eu falei, eu nunca mais quero ser uma mãe. Mas à medida que os dias passaram, eu comecei a pensar. E eu acho que aquela reunião com os meus filhos foi horrível, mas foi também inspiradora, porque eu queria o meu trabalho de ser mãe de volta. Eu não queria simplesmente ser parte da família. Eu queria ser mãe. Eu queria ser presente e ativa na vida da minha família. Os médicos falaram que minha vida, meu estilo de vida seria muito limitado. E eu agradeço muito o conselho dos médicos, mas eu sabia que eu ia lutar pela minha família. E um dia eu ia ensinar os meus filhos a esquiar. E cada mês eu comecei a melhorar, mas eu não conseguia fazer com que meus filhos viessem ao hospital para me ver, mas eu estava tão emocional. Quando chegou na hora de eu sair do hospital, quando eu saí do centro de Salt Lake City, um centro de queimaduras, eu sentei no meu sofá. Eu ainda não me sentia como uma mãe. Eu olhei pela janela e eu vi as folhas que estavam começando a mudar de cor. E os meus olhos se abriram e eu senti tanto amor, tanta paz. E essa paz passou pelo meu corpo inteiro. E era isso que eu precisava para continuar. E a minha fé aumentou e eu sabia que tudo ia dar certo. Eu tinha todos os meus dedos, eu tinha ouvido, nariz, eu posso ouvir, eu podia ver os meus filhos. E eu tinha meus filhos, todos eles ainda eram meus. Meu marido estava do meu lado, me defendendo, me encorajando. Os meus filhos podiam lembrar do meu coração de mãe, à medida que eu estava aprendendo a ser aquela mãe novamente. Eu comecei a ler um livro com as crianças, comecei a sorrir e logo eu me tornei a mãe deles de novo. E a Jane olhou para mim um dia, quando eu estava dando banho nela. Nós não tínhamos visto há muito tempo. E eu acho que eu era a mulher mais feliz que pode existir no mundo. E começou a melhorar. E é claro que eu tive que fazer muitas cirurgias, e as cirurgias tiraram muito do meu tempo. Mas a minha beleza interna começou a aparecer. Eu sabia que Deus me amava. E eu comecei a reavaliar as minhas bênçãos. E eu acredito que, enfocando cada vez mais nas crianças e protegendo as crianças, nós podemos ser felizes. Eu tenho tanto apoio da minha família. Muitas vezes eu penso naqueles momentos difíceis e eu não consigo imaginar onde eu estaria sem o amor da minha família, especialmente meu marido. Logo, eu conseguia sentar e depois eu conseguia fazer uma refeição. Depois eu conseguia fazer o almoço. Depois eu conseguia fazer o lanche deles. O meu filho Oliver e eu conseguíamos aprender a amarrar os sapatos. Nós aprendemos juntos e nós fomos jantar fora, porque é uma grande motivo para celebração. Um dia eu pude usar rímel e minhas filhas adoraram. Então depois disso eu comecei a escrever um blog e cada dia eu comecei a escrever só para minha família. Depois eu comecei a notar que algumas pessoas que não eram parte da família, estranhos, começaram a olhar. E toda a minha família morava aqui em Utah
e eu estava morando fora, no Arizona. Então, eu comecei a escrever. E parece que outras pessoas começaram a achar essa história interessante. E parece que o amor que eu sentia pela minha família, pelos meu marido e as fotos que eu colocava parecia interessante para outras pessoas. Eu tinha morado no New Jersey antes, e essas pessoas em New Jersey, as pessoas no Arizona, todo mundo começou a olhar este blog e mesmo depois do acidente. Um dia eu estava deitado na cama e eu vi meu computador, que estava do lado da minha cama. E eu notei que eu tinha passado um acidente horrível, mas eu também notei que eu era um milagre. E eu queria compartilhar essa história. E eu lembro de prometer a Deus, dizendo que se Ele me abençoasse, eu iria compartilhar a minha história. A primeira foto que eu coloquei foi de mim olhando para o meu computador. Ninguém podia me ver. Mas depois disso, milhões de pessoas começaram a seguir. E pessoas começaram a mandar e-mails e cartas. E depois eu coloquei uma fotografia do meu olho, dos meus olhos. E eu falei sobre a minha aparência, sobre a minha dor emocional. Eu falei sobre a beleza do mundo. Eu falei sobre como eu era agradecida a Deus e o amor que eu sentia vindo dele, o amor do meu marido. Através de blogging, eu comecei a mostrar aos meus filhos que eu estava me tornando aquela pessoa de novo. Mas não só que eu estava voltando, mas o quanto eu queria voltar, quanto eu queria ser a mãe deles de novo, que eu amava tanto que a dor que eu estava sentindo não era suficiente para me impedir de me aproximar deles. E eu subi uma montanha algum tempo depois e eu coloquei a fotografia de mim depois que eu consegui subir essa montanha. Eu definitivamente era uma mulher que teve um acidente terrível, passou por alguém horrível, mas eu sou uma pessoa forte. Eu escrevi um livro e compartilhei com o mundo. Falei sobre a coragem do espírito humano, sobre amor, apoio e o que os nossos corpos podem fazer e os milagres e as coisas lindas que acontecem na nossa família. E quando eu falei sobre o dia que eu mudei a fralda, que eu troquei a fralda dos meus filhos pela primeira vez, ou quando eu consegui, eu coloquei um maiô num lugar público e fui nadar com os meus filhos. E a grande realização da minha vida depois disso, ter um outro filho. Em abril, os médicos estavam preocupados, não sabiam se eu iria conseguir ter um outro filho por causa de toda a pele queimada que eu tinha no meu estômago. Mas eu continuei, mas eu consegui com a ajuda dos médicos. Eu tive essa filha, Charlotte. Eu tive meu filho e uma filha saudável. E o meu livro foi publicado no mesmo dia. Eu sou uma mãe de novo. Tenho desafios e dor. Eu sou cansada, mas tão grata. As crianças sempre perguntavam: quando é que você vai parecer com a nossa mãe de antes? E eu falava: logo. E agora as crianças não perguntam. E na realidade eu acho que elas nem veem as cicatrizes que eu tenho. Uma das histórias favoritas do meu filho Oliver quando estava no jardim.
Ele esqueceu o lanche. Então eu decidi, eu estava grávida, mas eu decidi que eu ia levar o lanche para ele. A escola é perto da nossa casa. Então nós andamos até a escola com o lanche e ele estava lá fora. Ele veio e alguns amigos vieram junto com eles. E eu notei que os amigos estavam chocados. E eles abriram a boca e eles estavam olhando para mim. Eu falei, Oliver, aqui está o seu lanche. E eu abracei e os amigos estavam olhando para mim chocados. E ele falou, Oliver, obrigada. Obrigado, mãe. E a hora que eu estava saindo, os amigos do Oliver falaram, o que está errado com a sua mãe? E eu virei e pensei, oh. E Oliver olhou para os amigos e olhou para mim e falou, e ele falou, vocês nunca viram uma mulher grávida antes? Sou grata por essa história. Descrevem os meus filhos perfeitamente. Eu sou grata que eu dediquei a minha vida por ter escrito a minha história. Talvez esses blogs vão ajudar uma neta. E talvez algum neto vão ver que a minha avó jamais desistiu. Talvez alguém vai nomear uma cidade em minha honra. Não, eu não sei o que vai acontecer, mas o mais importante é que a minha família saiba que sofrimento acontece para todo mundo, mas é como nós terminamos. E essas são as lições aprendidas. As pessoas que nós podemos tocar, que são realmente importantes, e é por isso que eu estou aqui hoje. Nós queremos conectar com a nossa posteridade, aprender. Então, escrevam a sua história. Talvez vocês não passaram por um acidente de avião, mas vocês têm uma história. Todo mundo tem uma história, e essa história precisa ser contada. Eu quero ajudar a minha família a saber que a nossa dor pode se tornar a melhor parte da nossa história. Documentem as fotos, façam e tenham orgulho da sua vida e das suas realizações e daqueles que vieram antes de vocês. Sejam gratos por aqueles que sacrificaram por vocês. Ensine os seus filhos a respeito deles. A minha família é a minha grande realização e a única razão que eu voltei a viver. E eu continuo a viver mesmo quando eu tinha curativos no meu corpo inteiro. E eu só conseguia digitar uma palavra de cada vez porque era tão dolorido. Eu queria que minhas filhas soubessem e queria que meus filhos soubessem que o meu marido e o pai deles me amam. Eu tive a Charlotte e tive a oportunidade de fazer um pequeno vídeo para apresentá-la às pessoas que me seguem no meu blog. Eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Go back to sleep now, my darling, and I'll keep all the bad dreams away. Breathe now, think sweet things, and I'll think of all the right words to say. Because we made you, my darling, with the love in each of our hearts. We were a family
with the love in each of our hearts. We were a family, my darling, right from the start. We were a family, my darling, right from the start. I still cry every time I see that. Até hoje eu choro quando eu vejo. Vocês estão aqui porque vocês amam a sua família. Eu encorajo a procurar as histórias e tenham uma atitude de gratidão àqueles que nasceram antes de vocês. Nós somos todos sobreviventes de alguma coisa. Obrigada.